O impressionismo reflete os aspectos mais positivos da modernidade. Lembremos que a Era Moderna se inicia com a Revolução Francesa e nós começamos a estudar este ano o neoclassicismo, parceiro do iluminismo, e chegamos então, depois do neoclassicismo, do romantismo e do realismo, nesta escola, o impressionismo. Não é à toa que um livro como este, que tinha o prazer de mostrar em sala de aula, mencionando que é mais um monumento do que um livro, pelo seu peso e tamanho, como dizia, não é à toa que a capa desse livro é uma celebração de um 14 de julho, data nacional francesa, comemorando os ideais de liberdade trazidos pela Revolução Francesa. Qual seria a relação entre esses ideais e o impressionismo? Se vemos a imagem que escolhi como capa da aula, e na realidade tive dificuldade de escolher só uma, e acabei fazendo 3 capas que vou mostrar em seguida, refletindo diferentes aspectos dessa escola, escolhi um quadro de Monet onde justamente a modernidade está exposta de seu modo mais feliz. Então temos a modernidade urbanística, essa burguesia que agora passeia pelas ruas, com novos meios de transporte, iluminação pública, lazer propagandeado nesses totens, com essa luz de um dia talvez de outono. Então, esses aspectos do cotidiano que a modernidade vai proporcionar, aspectos positivos de lazer ao ar livre, de atividade econômica, de progresso, reformas urbanísticas, água encanada, eletricidade, metrô, transportes, já vimos isso tudo no contexto da Belle Époque. Como se chega a isso? Através das lutas revolucionárias iniciadas em 1789 com a Revolução Francesa e com todo o processo histórico de contra-revoluções e volta de monarquia. Temos falado sobre esses aspectos históricos em várias outras aulas, enquanto vimos romantismo e realismo. Mas o impressionismo, então, reflete esse momento de estabilidade, onde após essas conturbadas revoluções e contra-revoluções, depois da derrota francesa para a Prússia, comentamos a Comuna de Paris, 1870-71, se inaugura esse período, então, de progresso, ao qual essa imagem ilustra maravilhosamente bem, com essa arte refletindo a paz. Basicamente, esse é o contexto dessa escola. Como eu gosto de fazer, vou ler alguns textos introdutórios para começar com o nosso livro didático, capítulo Impressionismo e Simbolismo. Simbolismo já vimos em outra aula, dei um destaque importante, porque, a meu ver, só para lembrar, o simbolismo tem a ver conosco por conta da quebra desse ultimismo. Mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, falamos de Santos Dumont, por exemplo, e vamos falar dele novamente, com a decepção com a tecnologia utilizada para a guerra e para a destruição. Nosso livro, então, Impressionismo e Simbolismo, vai iniciar com algumas observações interessantes. A Europa, no final do século XIX, experimentou novas formas de viver. As invenções da indústria deixaram o dia a dia mais fácil. As cidades se remodelaram e tornaram-se mais atrativas, com grande oferta de atividades culturais e de lazer. A vida, enfim, ganhou mais dinamismo. O impressionismo surgiu nesse clima de grandes mudanças. Os artistas impressionistas pintaram a paisagem das cidades, com seu ritmo intenso, suas alterações constantes, as comunicações rápidas e a vida efêmera. Uma importante característica desse movimento era o registro do cotidiano da vida contemporânea. Então, aí está refletido nesse quadro esse aspecto. Há outros, principalmente o que não menciona no nosso livro didático, a paisagem. Logo depois ela vai tratar desse assunto. Mas a relação do homem urbano com a natureza é um dos temas também que o impressionismo vai ter que se dedicar. Tem um outro livro, este em espanhol, História Universal del Arte, me gusta ler em espanhol, como vocês sabem. Tem um quadro aqui de Manet, para começar. Mas vou ler apenas um pequeno trecho, onde se diz: el realismo había introducido innovaciones en la temática y en el significado de la representación pictórica, ou seja, havia mudado o tema
e o que significava a pintura, de certo modo. No en la técnica ni en la visión. En este sentido, más bien representaba un paso atrás, un enfoque conservador, por el límite de la imitação de la realidade. Ou seja, aponta que o realismo mudou o tema e, de certo modo, o olhar, porque já buscava uma sensação de realidade e não a idealização através da linha, do claro escuro, mas não teria avançado na reformulação técnica, né? Ele diz, inclusive, que teria significado um passo atrás, um enfoque conservador por essa busca por representar o que estamos vendo, o real, sem uma ênfase na linguagem. São aspectos a serem elaborados na nossa aula. Mais um livro, rapidamente, Arte Comentada, na Pré-História ao Pós-Moderno, Impressionismo, que haja cor e luz. Então, vamos lá. O movimento conhecido como impressionismo marcou a primeira revolução artística total desde a Renascença. Nascido na França no início dos anos 1860, na sua forma mais pura, só durou até 1886. Apesar disso, determinou o curso da maior parte da arte que se seguiu. O impressionismo se separou radicalmente da tradição, rejeitando a perspectiva, a composição equilibrada, as figuras idealizadas e o claro-escuro da Renascença. Em vez disso, os impressionistas representavam sensações visuais imediatas, através da cor e da luz. A maior parte dos livros que fala do impressionismo vai mencionar essa qualidade pictórica inovadora. Mas esse, a meu ver, não é nem de longe o que faz o impressionismo ser tão significativo. O fato dele ter essa luminosidade, buscar justamente a impressão da atmosfera, dos efeitos luminosos, do instante captado em seu movimento mais expressivo, isso tudo é apenas reflexo da busca por uma consciência moderna. A questão formal, sempre vemos que em arte forma e conteúdo estão ligadas. Então, se temos essa liberdade técnica, essa inovação formal, é porque ela corresponde a uma nova sensibilidade. Então, quando os livros se detêm muito em listar que não se usam, somente se usam as cores primárias e secundárias, não se usa o preto, a pincelada é pequena, e esse tipo de detalhe técnico, se perde o mais importante, que é justamente essa busca por uma nova consciência, que é a consciência moderna. E como vamos falar disso? O último livro que mostro, então, neste momento, Jules Locard-Lorgan, Arte Moderna, um livro importante, e no capítulo justamente que se chama A Realidade e a Consciência, uma análise mais profunda, Jules Locard-Lorgan é um grande teórico. O capítulo é o impressionismo inicial. Ele vai começar comentando Courbet, que é o grande realista. Courbet anunciara seu programa desde 1847, portanto antes do impressionismo. O realismo integral, a abordagem direta da realidade, independente de qualquer poética previamente constituída, era a superação simultânea do clássico e do romântico, justamente saindo da idealização que era muito forte, muito significativa, tanto no neoclassicismo quanto no romantismo. As duas escolas tendiam ao exagero, à idealização. Então a busca de Courbet é por um olhar e por uma temática com uma relação direta com a realidade, né? Então, vamos lá. Separei aqui um outro texto. Com isso, o Courbet não nega a importância da história dos grandes mestres, mas afirma que não se herda deles uma visão de mundo, um sistema de valores. Então, está-se em busca justamente dessa consciência moderna, né? Então, para além das rupturas com as poéticas opostas e complementares do clássico e do romântico, o problema que se colocava naquele momento era o de enfrentar a realidade sem o suporte de ambos, do clássico e do romântico. Libertar a sensação visual de qualquer experiência ou noção adquirida e de qualquer postura previamente ordenada que pudesse prejudicar sua imediaticidade, e a operação pictórica de qualquer regra ou costume técnico que pudesse comprometer sua representação através das cores. Então, está se buscando essa consciência moderna. Vamos lá, tem algumas coisas a mais aqui que eu gostaria de ler para vocês, apesar da análise do Jules Locard às vezes ser um pouco complexa. Não é verdade que os impressionistas interessados em problemas exclusivos da visão não tenham interesses sociais. Então, a partir do realismo, os impressionistas que estariam em busca dessa imagem da natureza e do cotidiano captada no seu instantaneidade, ele diz aqui, não é
verdade que, interessados em problemas exclusivos da visão, os impressionistas não tivessem interesses sociais. Certamente não tiveram uma linha política unitária, mas ao se empenharem em definir o que era a pintura em si, também queriam definir sua razão de ser na sociedade da época. Então estamos em busca desse sentido que vai além do apenas visual, que está se buscando. Mais um texto aqui, vamos tentar refletir um pouco isso. Aqui é uma análise dele com relação à arquitetura. Nós já vimos a arquitetura dos engenheiros, que era funcional, lógica, racional e prescindia, portanto, de elementos decorativos históricos. E vamos ver alguns quadros que expressam isso muito claramente. Então ele está comentando aqui nesse sentido, pode-se demonstrar que a pesquisa impressionista é, na pintura, o paralelo da pesquisa estrutural dos engenheiros no campo da construção. E não só a polêmica dos impressionistas contra os acadêmicos é semelhante dos construtores contra os arquitetos decoradores, como também existem claras analogias entre o espaço pictórico dos impressionistas e o espaço construtivo da nova arquitetura em ferro. Percebe como está se buscando a própria estrutura e não mais elementos decorativos? O que aconteceu na arquitetura, de algum modo, começa a acontecer na pintura. E vamos ver no final da vida e com a obra de Monet, o grande impressionista, que a pintura vai se tornando cada vez mais abstrata, falando de sua estrutura. Então os elementos narrativos, históricos, decorativos, temáticos vão desaparecendo. É isso que o Júlio Calargan está apontando aqui. Tem algumas coisas aqui muito interessantes. Quando ele fala de Corot ainda, aquele grande paisagista, no contexto do realismo. Mas aqui ele aponta para algo que para mim é importante a gente se deter. Ele está comparando Corot, que é um paisagista puro, não faz quase figura humana, com Millet, que pinta camponeses. Então ele vai dizer, sem dúvida, a pintura de Corot, tão profundamente ligada à tradição dos paisagistas italianos holandeses, pode parecer menos progressista, coloca entre aspas, do que o realismo dos pintores de Barbizon. Ele está dizendo que a pintura de paisagem de Corot pode parecer menos progressista que a pintura dos realistas de Barbizon, que já estão trabalhando com questões sociais. Mas a concepção de arte como experiência vivida é mais moderna. A definição do sentimento como modo de conhecimento é um passo essencial rumo àquela concepção da sensação como conhecimento, que será própria dos impressionistas. Vocês devem se lembrar que eu coloco 3 instâncias no que eu considero a busca de sentido da arte: sensação, sentimento e senso, como racional. Se tivermos o racional no neoclassicismo, o sentimento no romantismo, vamos ter então a sensação no impressionismo. É disso que ele está falando aqui. Porque se nós tínhamos o sentimento como modo de conhecimento, vou ler novamente. A concepção de arte como experiência vivida é mais moderna. Experiência vivida, algo existencial. Essa experiência que os impressionistas vão tentar traduzir na sua pintura, experiência vivida, mais do que pensada ou apenas emocional, é o contexto completo da experiência vivida. Então, arte como reflexo da experiência vivida é mais moderna. A definição do sentimento como modo de conhecimento é um passo essencial rumo àquela concepção da sensação como conhecimento que será própria dos impressionistas. Para fechar, como é que eu tento sintetizar isso? E me lembro, eu sempre falo em aula, sempre dizia que para mim a busca artística, a busca de sentido da arte é semelhante à busca de sentido da religião, ou da ciência, ou de qualquer outra forma de busca de sentido, de conhecimento. E lembro então de uma referência religiosa, quando Jesus, segundo Marcos e Mateus, quando lhe perguntam quem é o maior no reino dos céus, e ele coloca uma criança e diz, quem não voltasse criança, não entra. E qual é a conexão, então, que eu faço entre essa volta à infantilidade, volta à inocência, volta à ingenuidade e o impressionismo e essa busca do valor da sensação? É um pouco essa busca muito moderna pela valorização
da nossa própria experiência. O que diferencia uma criança de um adulto é justamente a pureza da sensação. Ela não tem ideias preconcebidas, ela não encara a experiência, não encara o seu cotidiano, não encara a própria natureza com ideias preconcebidas. Suas aberturas, sua percepção, sua sensibilidade está completamente aberta. Lembro da minha netinha, que nasceu há 2 anos, seu interesse pelas texturas, tudo que ela via, ela queria tocar, tudo era novo. As sensações têm uma importância extraordinária na formação da consciência. Então, de algum modo, quero fazer essa analogia, porque a modernidade talvez aspira a esse retorno à infância. Livre de preconceitos, livre de limites, de dogmas, de estruturas que de algum modo prendam a percepção. Essa aspiração por um contato direto com a nossa experiência tem nos impressionistas essa expressão muito clara. O que vale é a sensação do momento. Percebe? Não temos mais temática histórica, mitológica, religiosa, política, social. Tudo isso vai ficando para trás. E os impressionistas, então, estão em busca de refletir em sua arte a experiência mais pura da sensação, da atmosfera, do respirar, do prazer de estar ao ar livre. Aí está, nessa Paris de Monet. Então, são várias questões que ainda vou tornar um pouco mais complexas. Gosto sempre de fazer aquela página para complicar um pouco na minha aula, depois dessa introdução, que tem alguns aspectos formais, técnicos, mas para mim o essencial não é forma nem técnica, é justamente esse sentido, que é neste momento o sentido da modernidade, o sentido, falamos sobre a palavra cosmopolita, que significa cidadão do mundo, que é justamente alguém aberto às experiências e não fechado apenas em um esquema de crenças. Então esse momento de grande cosmopolitismo é um momento de liberdade, e é por isso que eu comecei a aula também com a capa daquele monumento impresso, aquele livro, belo livro, documento sobre os impressionistas, que tem na sua capa as comemorações do 14 de julho, Dia da Liberdade, comemorando a Revolução Francesa. Então, para mim, o impressionismo é um pouco o resultado de todo esse processo histórico. Diria que faz-se uma revolução para que um pintor possa simplesmente se colocar diante de uma paisagem e pintar aquilo que ele sente, sem nenhum tipo de restrição. Essa é a inauguração da arte moderna, que alguns livros citam então como algo importante, essencial, básico, e colocam esse enorme significado então nesse grupo de artistas, os impressionistas. Vamos em frente. Essa seria uma outra capa feita para essa aula. E por que escolhi então esse quadro de Mary Cassatt, uma das grandes mulheres impressionistas? Porque esse é outro aspecto do impressionismo. Vamos ver, além das mulheres pintoras que houveram em outras épocas, a figura da mulher causar impacto, chocar, refletir essa modernidade. Faz parte nesse contexto, e vamos ver os primeiros quadros de Manet, o precursor do impressionismo, chocando terrivelmente os espectadores, os amantes da arte da sua época, por conta dessa imagem da mulher moderna, que encara, que está nua, que tem uma presença no cotidiano, nas ruas, nos bares, no dia a dia. E esse quadro de Mary Cassatt se chama Jovem Mulher Colhendo o Fruto do Conhecimento. Coloca um tema bíblico, né? Uma alegoria bíblica, para uma pintura que para mim tem um sentido muito moderno. Até essa figura de mulher com cabelo tão curto tem algo de masculino. Então essa liberdade de colher o fruto do conhecimento, tem várias questões aí incluídas nesse quadro de uma mulher, Mary Cassatt, que vamos falar dela em seguida. Então, é mais uma capa para essa aula, e teremos ainda mais uma, que é o quadro Impressão Sol Nascente, que dá nome ao movimento, o quadro de Monet, onde se vê claramente justamente essa questão formal, que a pintura vai falar cada vez mais de sua própria estrutura, com textura, cor, pincelada, do que
o tema do que é a paisagem. Na época, isso é absolutamente chocante e é tratado, então, com humor. O crítico que diz isso é só uma impressão, qualquer papel de parede é mais bem pintado do que isso, ainda não conseguiu assimilar o que isso significa, tanto naquela época quanto para o futuro. Essa libertação da consciência de suas amarras conceituais e a valorização além da razão, além do sentimento, pela própria sensação, é toda uma condição existencial que implica em enorme liberdade. É disso que estamos falando. Ok, vamos em frente. Para complicar, então, eu comentei já em várias aulas que estive em Chicago um mês para estudar inglês e muitos dos meus slides, inclusive, nesta aula são registrados no Art Institute of Chicago, que tem uma coleção impressionista maravilhosa. E lá em Chicago, então, está esta obra do artista hindu Anish Kapoor, que vive em Londres. Como bom hindu, tem uma pesquisa sobre física e ótica, é um teórico, um matemático, é uma figura de grande profundidade científica também, além de conceitual, dentro das artes. E por que mostro isso, então? Porque essa obra, que os Chicagoans, os habitantes de Chicago, chamam, claro, de bean, o feijão, e tem o nome dado por Anish Kapoor, Cloud Gate, que significa porta das nuvens, ou a torneira das nuvens, ou a engrenagem das nuvens, ela, por meio da sensação, é uma aula inteira sobre essa obra. Aqui vou chamar a atenção apenas para onde nos levou essa busca de sentido via sensação, que se transforma em seguida em arte conceitual, arte abstrata, arte conceitual, e estamos então aqui diante de uma arte que podemos denominar de arte conceitual, mas que funciona em sua busca de sentido através da sensação. Então temos no interior desse feijão essa visualização dos reflexos que questionam a nossa própria percepção. As pessoas que entram debaixo dessa escultura ficam completamente deslumbradas pela incompreensível qualidade desses reflexos. Não sabemos mais o que está refletindo o que. Questiona nossa própria sensação de realidade. E as crianças, voltando a falar nelas, são as que mais se divertem, se entregam a esse mistério. Então, quando estamos lá, vemos as crianças completamente enlouquecidas por essa atmosfera virtual criada por esses reflexos, que se transformam em nuvens, e à medida que você se move, aquilo se move também. Então, apenas para destacar, aonde nos leva essa busca de sentido pela sensação? É algo que pode parecer empobrecedor, pode parecer que desvaloriza essas outras dimensões do sentido, a emoção, os conceitos, mas não deixa de ser uma porta igualmente valiosa para acedermos ao que é o real, que, como já falamos no caso do estudo do realismo, é a própria linguagem. Então a sensação é um elemento muito desprezado na nossa cultura, e eu chamo muito a atenção aos meus alunos dessa dimensão da busca de sentido. E comento de vários modos, às vezes até humorístico. O Roberto Carlos, não há nada que substitua um caminho sob o sol. E porque a liberdade é justamente estar ao ar livre, essa é a palavra, porque o respirar ao ar livre nos traduz essa riqueza que é a liberdade. E a prisão é justamente não ter acesso à luz nem ao ar. A sensação é a própria vida. O respirar nestes dias de Covid, algo tão essencial. E aqui, então, essa sensação de respirar se torna visual, digamos assim. Fui muitas vezes, porque o Millennial Park fica ao lado do Art Institute, e várias vezes, em muitos momentos, fui ao The Bean, como chamam os habitantes de Chicago, e na última vez estava sozinho. E aqui, justamente no centro, então, desse Omfalum, que é toda uma aula sobre essa obra, não vou me deter aqui em detalhes, está nesse texto alguma coisa. Aqui estava eu exatamente no centro, e era raro estar sozinho debaixo dessa obra, turistas do mundo inteiro. Então, claro, muitos turistas e até apreciadores de arte, e colegas meus, inclusive, no curso de inglês que eu fazia, colegas brasileiros, aqui eu perguntei, já foram ver o The Bean? Sim. Entrou embaixo? Não. Não tiveram curiosidade de ter a experiência completa
nem tem acesso, talvez, a esse conhecimento, a essa oportunidade, a essa experiência. Então, aí estamos fechando. Para complicar um pouco o que é sensação em arte e aonde nos leva então essa busca de sentido via sensação, nos leva a Chicago. É um bocado longe, mas chegamos lá e estamos nós mesmos, estamos sós, estamos em busca de sentido. Vamos lá, voltamos então à nossa aula sobre o impressionismo. Linha do tempo, contexto histórico. Eu gosto muito dessa figura, não do quadro, mas da sua referência histórica. Napoleão III, primeiro presidente eleito da França, sobrinho, neto, alguns livros dizem que é sobrinho, outros que é neto, de Napoleão. Então, esse cidadão é o primeiro presidente eleito, mas quando a situação política se complica, dá um golpe e se transforma num imperador. Então, essa faz parte, esse exemplo, essa situação, dessa dificuldade de aceder à modernidade. Aqui estamos falando da modernidade no sentido político também. Então, esse quadro feito por Cabanel, o grande acadêmico, mostra aqui, então, esse imperador com sua coroa, mas já com quase um terno no seu palácio, né? E sempre comento, a única coisa que eu aprecio nesse quadro realmente é essa luz que entra por esse corredor, que talvez seja já uma referência, consciente ou inconscientemente, à luz que os impressionistas vão ver ao sair fora desse palácio pela janela. Mas essa figura é importante porque em 1863 mais de 3.000 obras foram rejeitadas no Salão Oficial, que era o principal evento das artes, de uma enorme importância, era visitado por milhares de pessoas. Vou sempre tentar fazer uma leitura retrospectiva da importância da arte, porque hoje em dia a pintura para nós é uma coisa quase insignificante, diante do cinema, da televisão, das séries, das redes, mas naquele momento não havia nada disso. A pintura era o principal meio da sociedade criar consciência de si mesma, junto com a literatura, a música, as artes. Então, o salão era um grande evento social. E nesse momento, com 3.000 obras rejeitadas, o imperador vai ao salão e decide que é preciso se fazer um salão dos recusados. Então, nesse salão, será exposta a primeira obra Escândalo de Manet, Le Déjeuner sur l'herbe, o café da manhã sobre a relva, o piquenique. Vamos falar sobre isso em seguida e vamos ver a obra. Em 65, o ano em que é feito esse quadro, um escândalo como a obra de Manet aceita no Salão Olympia, que a literatura menciona de forma elegante como uma cortesã, mas é uma prostituta, uma jovem prostituta. Então, nos choca pelo tema, pelo modo de pintar, pelo olhar dessa mulher na nossa cara, toda essa situação de questionamento do que é a vida social daquele momento. Então, vamos avançando. Em 1870, já mencionamos a Guerra Franco-Prussiana, que tem a derrota da França, a Comuna de Paris, alguns pontos importantes. Os artistas do impressionismo já estavam ativos nessa época, mas, ao contrário dos realistas, que tinham atividade política, vimos que Courbet era comissário durante a Comuna de Paris, e muitos desses artistas tinham uma posição revolucionária, são contemporâneos, mas os impressionistas não estão ligados a essa dimensão política. Alguns vão embora, inclusive, da França, ficam na Inglaterra durante a guerra. Então, é uma burguesia que já está atenta a um outro tipo de questão. Em 1874, então, temos a primeira exposição do grupo, no estúdio de um fotógrafo, vamos ver isso com mais detalhe, e dura apenas de 74 a 86 as exposições do grupo impressionista. Então, é muito pouco tempo, são 8 anos, né, que esse grupo expõe como grupo. E depois, então, continuam os trabalhos de cada artista individualmente. E vamos chegando, então, no começo do século XX, em 1916, morre Cézanne, de quem vamos falar em seguida, é um pós-impressionista, e já Picasso está trabalhando em Paris o cubismo, fazendo as senhoritas de Avignon, as demoiselles de Avignon. Então, esse é o contexto da modernidade. Falamos da Feira de Paris de 1900, a Torre Eiffel era a porta de entrada. Aqui está a arquitetura dos engenheiros, ainda com alguns elementos decorativos ligados ao Art Nouveau. Aqui está um texto que está no arquivo do AVA sobre a Belle Époque, onde se chama atenção para essa questão do cosmopolitismo. Então, fechamos aqui essa introdução. A aula deve ter aproximadamente 30 minutos. Continuamos na próxima aula, entrando então já na história desse grupo, suas exposições e seus artistas.